aqui no Bom Dia. Bem, 6h10, o governo se reuniu com empresários ontem e aí o governador Luiz Adolli já falou em reabertura de alguns setores, como academias e escolas. Mas isso é importante a gente registrar, só vai acontecer se a situação melhorar da ocupação dos leitos, né, Luísa? É isso, Fred, exatamente. Bom dia de novo para todo mundo que está aqui com a gente no Bom Dia DF. O decreto começou a valer no domingo, então a gente entra hoje no terceiro dia. Ele tem uma validade de 15 dias. Agora, a pressão está muito grande, né, dos empresários. E aí ontem teve uma reunião com o governador Ibanez Rocha, com os secretários no Palácio do Buriti. Comerciantes, empresários dizem que fica muito difícil aguentar um outro lockdown, que agora eles estavam se recuperando quando há esse fechamento novamente. E aí tem havido, então, essa pressão pela reabertura logo. O que o governo fala? Que isso foi necessário neste momento, isso inclusive é a fala de especialistas, né, que a gente tem ouvido também aqui nos nossos jornais, que chegou num ponto em que essa era a medida necessária, que isso poderia ter sido evitado, poderia ter sido previsível, era previsível, né, poderia ter havido um planejamento, uma conscientização maior das pessoas também, de parte da população, que ignorou muitas vezes a pandemia, mas que agora a gente chegou nesse ponto e que isso é o necessário para conseguir conter a transmissão, diminuir, né? Conter não, mas diminuir a transmissão do vírus. E aí teve essa reunião, então, lá a gente tem imagens, inclusive, não sei se o pessoal já rodou dessa reunião no Palácio do Buriti, empresários de diferentes setores, com o governador Ibanez Rocha, com os secretários, membros do governo, e aí alguns representantes, né, do comércio, desses setores, saíram da reunião falando um pouquinho sobre o que foi discutido e, por exemplo, o presidente da FEComércio, Edson Castro, disse que entende a situação, a crise na saúde pública, mas que precisa, né, que gostaria que alguns setores fossem reabertos logo e que isso, inclusive, foi falado pelo governador Ibanez Rocha. Vamos ouvir. Segunda-feira, provavelmente, vai ser liberado as academias e também as escolas. Já é um grande número de pessoas que vão ser beneficiadas. E durante essa semana, aqueles segmentos que realmente vão poder liberar, o governador vai liberando aos poucos. Ele falou aí em academias e escolas podem ser reabertas na próxima segunda-feira. Agora, isso depende da nossa taxa de internações em UTI e da transmissibilidade do vírus. Isso foi dito pelo governo aqui do Distrito Federal. Há essa possibilidade, mas depende então desses fatores. A gente lembra, né, que a gente teve na sexta-feira um leito adulto apenas de UTI disponível aqui no Distrito Federal. A taxa de ocupação chegou a 98%. Novos leitos foram reabertos de sexta-feira até agora. Muitos deles já foram ocupados, mas a taxa caiu um pouco. A gente viu até o Geraldo Becker falando aí no começo do jornal, a taxa agora está em 91%, de acordo com o último dado, né, divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, ontem à noite. Então, 91% caiu, mas ainda é muito alto, né? São 20 leitos disponíveis na rede pública, 20 leitos de UTI específicos para a Covid-19. Ainda é um número que preocupa bastante. Agora, o governo diz que vai abrir mais leitos, pretende abrir ainda mais leitos até o fim da semana e, com isso, reduzir ainda mais essa taxa. E aí, sim, poderia haver essa reabertura de alguns setores em, no máximo, 15 dias, né? O governador disse que espera não passar disso e com a possibilidade até de antes, de academias e escolas, por exemplo, na próxima segunda-feira. O governador Ibanez Rocha falou que ele quer evitar cenas catastróficas, como a gente tem visto em vários pontos do mundo. Vamos ouvir. O que eu não quero aqui no Distrito Federal, e aí eu vou dizer para vocês que eu não quero, nem que para isso nós temos que nos impor um maior sacrifício ainda. É o que eu vi acontecer em vários locais, inclusive no exterior. São as filas de ambulância paradas nas portas das UTIs, sem qualquer espécie de atendimento à população, um esperando morrer para poder o outro entrar. Cenas realmente terríveis que a gente viu em outros lugares aqui do Brasil, a gente viu em outros países do mundo e claro que ninguém deseja que aconteça aqui no Distrito Federal. A gente ouviu aí buzinas, né, barulho
no fundo aí da fala do governador era o protesto, comerciantes, pessoal desses setores afetados que estava justamente ali fora, do lado de fora, enquanto havia esse encontro, essa reunião no Palácio do Buriti. Então, o que ficou definido foi isso, que há possibilidade de retomada antes do previsto para esses setores que estão fechados, antes desses 15 dias, mas depende diretamente dos resultados que nós vamos ter. Então, o governo diz que vai abrir mais leitos, mas se eles forem ocupados imediatamente, não adianta, porque tem que abrir mais leitos e ter um respiro. Alguns leitos que não sejam ocupados imediatamente, assim que forem abertos, para que haja uma certa tranquilidade em relação à ocupação hospitalar aqui no Distrito Federal. Como eu disse, agora está em 91% na rede pública, com 20 leitos disponíveis, 88%, se eu não me engano, na rede particular, com 27 leitos disponíveis nos hospitais particulares. Fred.